capítulo 12 de Hebreus. Quem já viu a mensagem que nós ministramos cedo no canal? Quem assistiu ela? Ninguém de vocês ainda assistiu? Alan já assistiu. Quem mais? A irmã Marília assistiu. Irmãos, para você entender o que eu vou dizer agora, é muito importante você assistir, você ver a primeira parte dessa mensagem, tá bom? Para você entender. Amém, amado? Diga glória a Deus. Você não fez parte da primeira, mas vai fazer parte da segunda. Tá bom? Hebreus capítulo 12. Só vou recapitular um versículozinho aqui, aonde o autor aos Hebreus está falando sobre o pai educar o filho. Se nós, como pais, se eu e você que é pai, educa os filhos por um tempo, e eu disse alguns métodos aqui, né? É beliscão, puxão de cabelo, mãe que sacode o filho, os que bate, né? E eu vi um videozinho agora de um menino que foi tirar sarro da mãe dele. E no final, ele falando, então vamos mudar o seu nome para Java. E aí, ela falou, mas Java? É, porque já vai preparar a minha comida. E aí, irmãos, a mãe dele pega ele de couro. Você escuta só os gritinhos do menino, que ele desrespeitou a mãe, sabe? E eu estava gravando, o celularzinho cai pro chão e ia só os gritinhos e ela sambando ele. Disse, você me desrespeitar, menino. E o couro comendo o menino, né? Então, as formas de nós educarmos, existem muitas. Hoje se tira um celular do filho, né? Tira ele de algumas diversões. Mas na época desse povo aqui, qual eram as formas que eles tinham de punição, os pais tinham para os seus filhos? Que hoje você pega uma criança, olha lá, as filhas do Divinos brincar tudo, tem celular. Tem não? Tem não, irmão? As do Luciano aí, mas a Bela quer um celular. Pai, me dá um celular. Ela pega o meu, ela baixa joguinho, ela tira joguinho, ela já sabe. Mas só que as lá do, como é que chama? Dos bichinhos quadradinhos? Como Craft? Não, é Minecraft. E é Minecraft, graças a Deus, irmãos, ela desinvocou de Lucas Neto. Não, Lucas não, é Felipe. Não, é Lucas? Não, Felipe. Tem o Felipe e tem o Lucas. É o mais gordinho. Então, meu irmão, mas olha, e foi tirando. Hoje ela invocou com Chiquitita. Até eu assisto Chiquitita com ela. Eu acho engraçado, é o Bim. Então o Bim lá, o menininho, o Bim, ele é engraçado demais. Então a gente fica lá em casa com ela assistindo Chiquitita na Netflix. Então assim, aí quando tem alguma coisa errada, eu chamo ela e falo, tá vendo o que ela fez ali? Errado? Não pode fazer isso? Não. Aí eu vou mostrando para ela, entendeu? Para ela não agir como eles agiram. Então eu ensino dentro do que eles estão passando lá. Entendeu? Então, graças a Deus, tal de Lucas Neto, Felipe Neto, está eliminado. Certo, irmão? Então, Paulo diz que se nós somos corrigidos pelos nossos pais,
e os nossos pais são biológicos. Aí ele pega e fala da correção do pai espiritual. Quem é o pai espiritual? Quem é o nosso pai? Deus. E Deus nos corrige. Deus, ele nos educa. Deus, o Pai, ele nos... deixa eu ler aqui. Ele nos disciplina. Leia comigo Hebreus 12, 5. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos? Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendidos. Veja, não se desanime quando você for repreendido pelo seu pai espiritual, que é Deus. Mas quantos que hoje eles se entristecem e eles se sentem ofendidos com a repreensão do pai? E o termo, ele é bem expresso. Como assim? Pastor, está falando para mim. A carapuça serviu. Entende? Mas o pai ama e corrige o seu filho. E aí no versículo 6 ele diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Ora, irmão, se o pai te recebeu como filho, ele vai te educar, você pode ter certeza. Ele vai te disciplinar, irmão, quando for necessário. Por quê? Porque ele te ama. Nós temos um Deus, um Pai que nos ama, e o amor dele é verdadeiro. O amor dele por nós é verdadeiro, irmãos. Eu vi agora essa semana, talvez você deva ter visto sobre esse caso, de uma mãe no Mato Grosso do Sul, que a filha de 10 anos, a mãe tinha 23 anos, a filha tinha 10 anos, e ela começou a acusar o marido dela, o padrasto dela, de estar abusando dela. Ela pegou a filha de 10 anos, com o irmão de 13, foi no meio do mato, cavou um buraco, enterrou ela de cabeça para baixo, viva, por causa das acusações que ela estava fazendo contra o companheiro. A mãe fez isso. E por 3 dias ela estava indo no local, ver se a criança estava morta. Depois de 3 dias ela liga para a polícia e fala que a filha dela havia desaparecido e que ela havia deixado a criança na praça com o irmão e a criança havia desaparecido. Só que acho que a consciência doeu tanto que ela ligou novamente para a polícia dizendo: não, foi eu que matei ela. E aí o irmão dela de 13 anos passa toda a informação de como eles procederam. E ele contando que buraco, ela de cabeça para baixo, jogando terra e ela gritando. Mesmo com terra, o menino escutava os gritos da irmã. Que eles enterraram ela viva, de cabeça para baixo. Então, irmãos, Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriaria. O amor se esfriaria. E aqui agora você vê o escritor dizendo que o Pai nos ama e que Ele disciplina, que Ele corrige, que Ele educa. Por quê, irmãos? Para você não perecer com o mundo. Porque o mundo vai perecer no juízo. Quando você estuda sobre sacrifícios, sobre ofertas, Jesus foi uma oferta. Eu já ensinei, mostrei isso aqui nas Escrituras.
Jesus foi um sacrifício que o próprio Pai deu para apaziguar a ira dele. O próprio Pai ofertou o seu Filho para que a sua ira fosse apaziguada. A ira do Pai está apaziguada na pessoa do Filho, mas ela tem um tempo para acabar, e o apaziguar da ira de Deus vai acabar no dia do juízo final, quando Ele se manifestar no trono para julgar, desde o primeiro até o último, pegar a serpente, o dragão, a antiga serpente, a besta, o falso profeta, Satanás, o Hades, e lançar no lago de fogo e enxofre, com seus anjos e todos aqueles que o negaram, todos aqueles que o rejeitaram, todos aqueles que o desprezaram, serão lançados nesse lugar. Então o autor está dizendo: ora, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele quem recebe como filho. Eu recentemente ouvi uma frase assim, que antigamente, quando um cristão recebia uma repreensão, ele mudava, ele se arrependia. Hoje não, hoje ele muda de igreja. Não é de igreja, mas ele muda de instituição, porque a igreja é uma só. Ele muda de instituição, ele diz: não, eu vou sair desse lugar aqui e vou lá para tal lugar, porque lá não tem essas coisas. Eu lembro de um casal que Luciana deu assistência para ele, muito Santa Rita. Ele saiu falando da nossa casa, porque na nossa casa nós não cobramos dízimos, não foi isso? Mas eles não dizimavam. Não, saíram falando de nós. E foi para um lugar que se cobra dízimo e lá eles não dizimam também. Então, meus queridos, hoje, o Pai corrige, o Pai disciplina. Versículo 7, olha só como que ele disciplina. Suportai as dificuldades, aceitando-as como as dificuldades são disciplina. As dificuldades são disciplinas, irmãos. Ei, por quê, pastor? Porque quando tudo está bem, o que você faz? Nada. Você não ora, você não jejuma, você não medita, você não lê, você não pede oração, você não faz nada. Não é isso, irmão? Mas quando você entra em dificuldades, o que você faz, irmão? Você ora, você jejuma, você chora aos pés dele. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Estas coisas, elas vêm como disciplina, para você compreender e entender que nada é fora dele. Porque agora você é filho. Você começa a se distanciar, vem disciplina. Vem situações para te educar e te disciplinar. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Você que é pai, seu filho nunca foi corrigido por você? Nunca, irmão. Os irmãos aí mais, já em idade, né? O irmão Hermógenes ali, os 2 filhos dele, os 3 meus, os 4, né? Aliás, que tem o Ney. Convivi com eles, nós somos amigos de infância. Convivi com eles. Você pega o Jorge que está aqui, o cabeça branca, né? Com as netas, filhos, outros.
Vocês nunca corrigiram seus filhos? Exortaram os filhos? Ou como filhos vocês foram exortados? Educados? Porque, irmãos, quando eu estou junto com o Davi e com a Isabela, eu tenho uma coisa que eu cobro muito deles na educação, é quando chegar alguém perto deles, eles cumprimentar. Irmão, porque eu acho isso, nossa Deus, feio demais, para não usar outra expressão. Uma pessoa chegar perto de mim, me cumprimentar, e se eu tiver com alguém do meu lado, não me cumprimentar. Não cumprimentar essa pessoa. Ou eu chegar com alguém, cumprimentar, e a pessoa que está comigo não cumprimentar a outra. Isso é gentileza. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Eu falo tanto isso para o Davi como para a Isabela. Cumprimenta. Eu saio na rua, o Davi já disse que nem anda mais comigo. Não, mãe, não gosta de ir com meu pai mais não. Meu pai conhece a gente mais. Todo mundo conhece meu pai conhece todo mundo. Meu pai, ele sai na rua e fala assim, mas você conhece aquele ali? Não, aquele eu não conheço não, eu cumprimentei ele. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Isso é gentileza. Sim ou não, irmãos? O pai educa. Irmãos, você está diante de um pai que ama e que te educa. E que te disciplina quando for necessário. Mas, entenda, para o pai te disciplinar, é porque você não obedeceu quando ele falou com você. Não é assim? Sim ou não, irmão? Porque nós falamos para nossos filhos, menino, faz isso. Caba da peste. Eu lembro de Davi lá em Uberlândia. Davi, você não pode pegar nada e enfiar na tomada, não. Dá choque. E ele te enfiou um garfo. Tá! Deu um pulo para trás. Falei, vai, caba da peste, vai, te falei. Aí a Alessandra ficou brava, fui lá e comprei aquelas tampinhas que tampa. Mas o pai educa. O pai fala, não faz isso, não faz mais isso. Mas se ele desobedece, agora você vai para onde? Para correção, sim ou não, irmãos? E eu disse aqui que quando meu pai não batia, meu pai fazia a maior humilhação conosco. Era tirar a nossa roupa e pôr pelado abraçado. Não tinha humilhação mais terrível do que essa. Só chegou a precisar alguma cena dessa, meu irmão, ali? Meu pai fazia isso. Meu pai tirava a nossa roupa, eu e meu irmão, e punha nós abraçados, pelados, e os outros passando e vendo. Isso era uma humilhação terrível. Pior do que bater, irmão. Os coleguinhas passando e vendo. O pai educa. Deus, como seu pai, ele te educa, ele te disciplina. Por quê, irmãos? Porque existe um lugar de sofrimento eterno, do qual ele não quer que você vá para lá, do qual ele já preparou um lugar para nós em Cristo Jesus. Então a disciplina vem, irmão, a educação vem no modus operandi do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus, irmão. Esse tipo de mensagem é que tem que dar glória a Deus. Aleluia! Amém, irmão? Versículo 8. Mas se está sem orientação da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Então quando a pessoa ela não aceita a orientação do pai, ele se torna ilegítimo, ele se torna bastardo. Ele se torna ilegítimo e bastardo, irmão, porque não aceita a correção, ele não aceita a disciplina. Porquanto nossos pais, versículo 10, 9, além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos.
Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Respeitar a Deus e obedecê-lo é para viver, irmãos. Viver o que? A vida eterna. Que só Ele pode nos dar. Nenhum outro pode nos dar a vida eterna igual Ele nos deu. O seu Pai te deu a vida física, natural. Mas Deus te dá uma vida espiritual. Em Cristo Jesus. Eu queria que você pulasse para o versículo 14 agora. Eu vou continuar. Só recapitulei. Ele diz: esforçai-vos para viver em paz. Repita comigo: esforçai-vos. Esforçai-vos vem de esforço. Então ele está dizendo para você fazer o seu esforço para viver uma vida de paz com todas as pessoas, com todas as pessoas, e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estávamos esses dias agora no velório do sogro da Isabel, São Francisco, conversando com a Isabel, com a Ivete, com a mãe da Ivete. Eu disse para elas que falta uma pessoa só em toda a minha vida de quem eu errei e falhei para pedir perdão. Foi ou não foi, irmão? Só existe uma, e o momento o Senhor vai preparar. E até essa pessoa apareceu lá na hora, no velório, mas aquele não era o lugar nem o momento. Para eu viver em paz com meu espírito. Porque existem muitas pessoas que estão em Cristo Jesus duronas. Eu não perdoo, né? Besteira, vou lá conversar. Besteira isso aí, né? Você pode amar, mas sem gostar do que ela faz. Porque nós amamos pessoas e nós não gostamos do que elas fazem, sim ou não? E essas pessoas estão dentro da nossa casa. Muitas das vezes, pessoas que estão ao nosso redor, familiares, fazem aquilo que nós não gostamos, mas nós os amamos, sim ou não? Mas quando é alguém de fora, nós tratamos com indiferença. Nós não queremos resolver, sabe por quê? Porque existe dentro de nós um espírito egocêntrico. Eu? Não. E aí eu queria que você lesse esse versículo aqui comigo. Versículo 2 do 12. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco Veja, irmãos,
Jesus, ele desprezou a vergonha da cruz, porque havia um júbilo nisso. E qual é o júbilo que há quando você perdoa? Quando buscamos perdão? Qual o júbilo diante de Deus nisso, irmão? Não é para o seu ego, não é para você se sentir bem na fita diante da pessoa, ou às vezes você vai ser envergonhado, mas você despreza a vergonha e faz o que a palavra ensina, o que a palavra exorta, o que a palavra orienta. Um dia questionaram Jesus acerca do pecado do irmão. E se o irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoar 7 vezes. E Jesus disse: eu não digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Era o que Jesus disse. Era o tratamento. Entenda, irmãos, parece que há momentos que na sua vida vai surgir e vai pôr você em xeque, você aprova. Mas existe um ditado, e ele é certo: momento certo, na hora certa, no lugar certo. Mas existe momento certo no lugar errado, sim ou não, irmãos? E às vezes o negócio não flui porque você erra num desses processos, não é no momento certo, no lugar certo, como é que é? Na hora certa, não é isso? Às vezes a pessoa está ali, no desequilíbrio, e acontece alguma coisa e você quer ir lá resolver, não é o momento. Diz que a Bíblia em Tiago, ele diz que nós devemos saber ouvir, sermos pacientes no ouvir, tardios no falar e tardio no irar. É nesse momento que devemos, na pessoa do Espírito Santo, mantermos e manifestarmos o fruto da mansidão, do domínio próprio. Mas não, a gente não se submete. Eu não tenho que dar satisfação da minha vida. Eu não tenho que falar, dar satisfação. Tem sim, irmão. Tem sim. Então, no versículo 14, ele está dizendo: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. Esforçai-vos. Esforçai-vos. A pessoa te humilhou, esforce para você ainda viver em paz com ela. Esforçai-vos para você viver em paz, irmão. Porque você demonstra o lugar que você está nele, não um lugar que você desce saindo dele. E em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, outro princípio é: sem santificação, você não verá o Senhor. Esforce para viver em paz, porque na realidade, irmão, viver em paz não é fácil. Viver em paz no meio de uma sociedade, no meio de uma comunidade, não é fácil. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo no meio de pessoas que estão em guerras, atritos emocionais, existenciais, conjugais, familiares, físicos, financeiros. Às vezes você está num lugar onde você é bem financeiramente, mas quem está lá do seu lado não é. Começa-se atritos, começa-se um olhar atravessado, uma posição. Às vezes você é uma pessoa bem saída,
tem a graça, o favor do Pai, e o Pai está ali exaltando você, o Pai está ali, né, com a graça dele, com o favor dele, te prosperando no meio dos ímpios. Aí um cargo que te eleva, uma posição que te muda, você se torna uma pessoa bem-saída, mas aí há uma pessoa lá amargurada, rancorosa, e ela faz o quê? Começa a puxar o seu tapete, não é assim? Ela vai contra você, te difamando, ela cria situações para te prejudicar. Isso é lá fora, irmãos, e por incrível que pareça, isso se estabeleceu aonde? No nosso meio. Então ele está dizendo, procure a paz e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Versículo 15, vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha isso aqui, irmão. Vigiai para que ninguém se exclua do favor de Deus. É possível uma pessoa se excluir do favor de Deus? Aqui. Se esforce para que você não se exclua. Ou vigiai, não é esforçar, perdão, é vigiar para que ninguém se exclua da graça de Deus, se exclua da graça, do favor de Deus. Como assim, pastor? É a pessoa achar que é os méritos dela, que as coisas que ela está alcançando, que você está alcançando, é pelos seus méritos. Não, querido, é pelo favor dele. Em Cristo Jesus, por isso a nossa salvação é pela fé. Não é pelas minhas obras, mas é por aquilo que ele realizou. Se hoje eu sou alguém, se hoje eu tenho um nome, se hoje eu habito e estou em uma posição e você também, não é porque nós alcançamos essa posição por mérito próprio, por sacrifícios, por sermos dizimistas, ofertantes, frequentadores de prédio. Não, irmão, é por causa dele, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, que se submeteu, que aceitou esse projeto, aquilo que lhe fora proposto, a vergonha, o desprezo, aceitou ir para uma cruz, morrer por mim, por você, porque havia um júbilo nisso. Aleluia! Não porque você merecia, eu merecia, porque todos nós estávamos condenados, fadados a um juízo, fadados à morte eterna por causa de um homem chamado Adão do Éden. Mas ele aceitou, irmãos, a viver como um de nós, a ser como um de nós, nascer no ventre de uma virgem, padecer as mesmas coisas, operar e fazer e atuar no poder do Espírito. Entenda, irmãos, Jesus não operou aqui como Filho de Deus, ele operou aqui como um homem cheio do Espírito Santo. Tudo que ele fez e realizou, diz as Escrituras, que foi pelo poder do Espírito de Deus. Pelo poder do Espírito, irmãos. Padeceu as mesmas coisas, teve as mesmas necessidades, teve fome, frio, angústias, sede. Quando ele estava na cruz, ele disse: tenho sede. E alguém então embebedou um caniço no esopo. E eu ministrei e falei esses dias aqui, eu postei o vídeo sobre o caniço. Alguém viu sobre isso, o caniço? Vocês não viram? Eu postei no meu Facebook. Eu fiquei, uau, sobre o caniço. O que era no esopo? Havia os banheiros públicos em Roma.
Os homens e mulheres se defecavam, quando iam no banheiro, ficavam uma do lado da outra, defecando. E acabavam-se de defecar, fazer as suas necessidades, ia com um caniço, embebedava uma esponjazinha no vinagre, vinha, fazia toda a limpeza e colocava lá de novo, para que outros viessem e usassem. Então, quando Jesus pediu, falou, tenho sede, alguém pegou isso, o caniço que era usado num bom ato, mas ele pegou algo que era desprezível, que era como se fosse um papel higiênico hoje, e embebedou e levou na boca de Jesus, em afronta, em humilhação. Mas ele disse, eu tenho sede, eu tenho fome. Ele dormiu no barco, porque ele estava cansado. Mas ele viveu como um de nós, para demonstrar que nós podemos sim andar em poder, andar em santidade, na presença do Espírito, com a pessoa do Espírito. Então o autor está escrevendo, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa, veja, nenhuma raiz de mágoa venenosa, que nenhum ovo da serpente choque, que você não permita, irmãos, que a serpente choque um ovo dentro de você, para que esse ovo ecloda e libere, brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Não permita, irmãos. 16, que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano. Veja, que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, que não haja no meio de vocês nenhum imoral ou profano. Olha o conselho, que não haja no nosso meio nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Veja, irmãos, como que ele se tornou imoral ou profano? Quando ele vendeu o seu direito de primogenitura. Então você se torna imoral ou profano quando? Como? Quando você começa a lançar suas pérolas aos porcos. Jesus disse isso, não deis vossas pérolas aos porcos. – 17, e assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, veja, mais tarde quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Diz uma Bíblia que com lágrimas, com choro. Quem tem essa tradução? A da irmã Sheila, da Cristina. Veja, irmão, a da irmã Sheila, da irmã Roseli também. Veja, irmão, e aí vem essas canções dizendo que se você chorar, o que acontece? Ele nem com lágrimas, com choro, ele buscou de volta a bênção que era dele. E o Paulo e o autor está falando desse tempo, está escrevendo à igreja, aos irmãos, aos hebreus, os judeus, e ele está escrevendo para a igreja. 18, ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestades, ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram rogaram que não lhes pronunciasse mais. Ah, meu irmão. Mas você, versículo 22, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos,
à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Olha onde você se achegou, irmão. Mas agora nós temos nos achegado, nós não se achegamos no monte que fumegava. Ele está falando da lei, do velho pacto. Nós não estamos na velha aliança, nós estamos na nova aliança. Qual aliança? Aliança, mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a nova Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares e milhares de anjos. Olha onde nós estamos, irmãos. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. 25, eu vou parar por ali. Cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, irmãos, o Pai educa, o Pai corrige ao Filho que Ele ama. Você é amado dele? Você é amado dele ou odiado dele? Então Ele educa, Ele corrige. Isso se você não se julgar. Como diz o texto da ceia, 1 Coríntios capítulo 23. Os irmãos vão ministrar a ceia. Deixa o Roberto hoje com a Cristina e Alain. Luciano, nos ajude aqui a ministrar a ceia.